Agora eu vou falar ainda sobre Covid, porque um estudo da Universidade de São Paulo investiga quais são os impactos da doença no cérebro de quem foi infectado. Os experimentos são feitos com os chamados minicérebros, que foram essenciais na identificação do vírus Zika, aquele que causou microcefalia em várias crianças, aqui no Brasil. Os resultados do estudo devem apontar o motivo de pacientes, depois de ter Covid, apresentarem danos neurológicos, distúrbios motores, confusão mental, perda de paladar e olfato, Aqueles primeiros casos que foram detectados já mostravam essa particularidade aí do novo coronavírus. Então eu convidei aqui para conversar comigo a professora da USP e pesquisadora, a doutora Patrícia Beltrão Braga. A gente sabe que tem muita gente observando esses comportamentos, depois do Covid, perda de memória, cansaço, efeitos então que estão dentro do cérebro por causa do vírus, doutora? Isso, boa tarde. Então, o nosso grupo, lá na plataforma científica Pasteur USP, a gente tem estudado quais são os efeitos do ponto de vista no sistema nervoso do vírus, do coronavírus, dessas várias cepas que estão circulando no Brasil, Isso, na verdade, o estudo começou esse ano, já está em andamento, baseado justamente nessa questão da gente estar vendo essas sequelas, em algumas pessoas, inclusive sequelas que duram bastante tempo. A gente não consegue explicar porque em algumas pessoas, por exemplo, o paladar e o olfato voltam em 2, 3 semanas e para outras pessoas dura 4 meses. Tem gente que tem 1 ano que ainda não voltou ao normal, a perda de olfato e paladar, Da mesma maneira, tem algumas pessoas que têm confusão mental, esquecimento, e outras pessoas não manifestam isso. Alguns relatam muita dor de cabeça, outros não. Então, tem algumas particularidades que a gente quer entender, como é que esse vírus causa essas alterações no sistema nervoso e por que para algumas pessoas, inclusive, ele é mais grave, essas alterações são mais visíveis do que para outras. Então, é o que o nosso grupo está buscando estudar, Como você comentou, a gente já tinha feito isso para o Zika vírus e agora a gente está fazendo para o coronavírus e para outros parasitas e patógenos também que a gente tem estudado, Alguns que não estão tão em evidência, alguns parasitas, inclusive, mas na ciência a gente tem que se antecipar, Muitas vezes a gente tem que se antecipar para que quando essas epidemias ou pandemias surgirem, a gente consegue resolver de uma maneira mais rápida. Roberta Russo participa comigo da entrevista. Roberta. Obrigada, Carla. Oi, doutora. Queria entender então um pouquinho o que vocês conseguiram identificar até agora nesses pacientes, porque até pelo aprendizado que vocês tiveram com os estudos em relação ao Zika vírus, eu imagino que bastante coisa possa ter sido aproveitada. Vocês observaram também que muitos pacientes infectados pelo coronavírus, porque claro, a gente está aprendendo o tempo todo com essa doença, com a Covid-19, eles começavam a liberar numa quantidade muito alta moléculas inflamatórias. Isso explicaria por que alguns pacientes têm esses sintomas neurológicos e outros não? Nós não temos essa resposta ainda, mas isso é possível sim, porque nós sabemos, outros estudos já demonstraram que tem a tal do que a gente chama de tempestade de citocinas, que são essas várias moléculas inflamatórias que são importantes, para combater o vírus, Quando a pessoa está doente, ela tem uma resposta inflamatória, então elas são importantes, mas tudo que não é controlado no nosso organismo, que não entra no que a gente chama de homeostase, ou seja, se é de mais ou se é de menos, pode trazer algum desequilíbrio. Então, pode ser que para alguns desses indivíduos, esse tipo de resposta seja tão exacerbada que você tem efeitos adversos, contrários ao que a gente deseja. E a gente pode ver isso não só para o sistema nervoso, mas tem indivíduos que têm alterações vasculares, que têm trombose, e isso é uma coisa bastante grave também, em órgãos diversos. Então, tem outros sintomas que podem aparecer, que podem ser, sim, causados em função da própria resposta imune que cada um de nós vai fazer, porque isso tem relação com a nossa genética, com a nossa
que a gente chama de nosso background genético, né? Então, cada um de nós tem uma genética e vai responder a determinados patógenos de uma maneira diferente. Isso também não quer dizer que a gente sempre vai, vamos supor que você é uma pessoa que responde muito bem, de uma maneira muito inflamatória quando você pega uma doença. Isso não quer dizer que é para todos os patógenos que você encontrar. Pode ser especificamente para aquele patógeno você responde de uma maneira, para outro patógeno você responde de outra maneira e assim por diante. O que é interessante da gente ver, né, pensando nessa questão genética, né, muitas vezes, algumas dicas que podem dar para a gente, como é que eu vou responder se eu tiver uma infecção por coronavírus, por exemplo. Então, se tem alguém na sua família, um parente consanguíneo, né, tem que ser consanguíneo para ter pelo menos uma carga genética aí próxima. Pode ser que você responda de uma maneira próxima, né, aproximada, né, sintomas clínicos parecidos ao seu parente. Quanto mais próximo for esse parente em termos consanguíneos, mais parecida pode ser essa resposta imune, né, esses sintomas que você vai apresentar. Então, tem algumas coisas que a gente tem tentado olhar para famílias, né? Então, indivíduos que têm então, uma família, que tem determinados sintomas, como é que eles se comportam, como é que eles se manifestam, enfim. E tem alguns estudos que a gente tem feito lá na plataforma científica desde o início da pandemia, né? Acompanhando grupos grandes de indivíduos para ver como que eles se comportam e aparentemente pode ser que tenha uma relação aí com essa questão genética. Né? Mas o meu grupo está basicamente mais focado nessas questões do sistema nervoso. Interessante, isso poderia ser uma explicação para por que o novo coronavírus faz um estrago em algumas famílias, com várias pessoas passando por casos graves, até mortes, e outras famílias já não têm a mesma reação. Mas a gente sabe que está ainda bastante no início, a gente ainda vai conhecer muito aí sobre esse vírus, por isso a gente vai acompanhar, inclusive quando a senhora tiver mais dessas descobertas, a gente espera que o nosso, né, espaço receba aqui novamente a sua entrevista para a gente poder tomar conhecimento de todos esses avanços. Eu agradeço muito, então, a professora doutora Patrícia Beltrão Braga, professora da USP e pesquisadora que trouxe aqui para a gente descobertas sobre esses efeitos ainda relativamente desconhecidos do novo coronavírus. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, igualmente. Obrigada.